Eu, Letícia, Souza e Rayana, vamos apresentar sobre hipérbole. Pode passar, Letícia. Então, o que é hipérbole? Hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença da distância em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Ou seja, a hipérbole é uma curva com dois ramos. No plano cartesiano, temos o eixo das abscissas, na forminha, e das ordenadas. O que garante ser uma hipérbole são as distâncias entre os pontos referente ao centro. Esses pontos aqui, F1 e F2, que são os focos. E aí analisamos o ponto chamado de ponto P. Aí se faz a distância de P até F1 e de P até F2. E quando calcular a diferença de um pelo outro, dará, por exemplo, A2, como vocês podem ver aqui em cima, na formulazinha. Que vai dar um valor constante, pois se você escolher em qualquer ponto daqui, arrastar esse pontinho lá para baixo e aí fizer novamente a distância de PF1 menos a distância de PF2, vai dar o mesmo valor que deu inicialmente. Esse 10A é a medida do eixo real, ou chamado também de eixo transverso, que pode ser nessas pontinhas aqui do traço amarelo, A1 e A2. Esse 2C aqui é chamado de distância focal, a distância entre os focos. E é isso. O ponto, esse zero aqui, esse ponto amarelinho também, é chamado de centro ou ponto médio. Pode passar. Bom, como o Bruna já falou aí, os elementos de uma hipérbole são divididos em 5. Os focos, que são os pontos F1 e F2, como a gente já viu na imagem anterior. A distância focal, que é a distância entre os focos, que pode ser definida como 2C. O centro, que é o ponto médio, que no caso seria o C, que é a distância focal dividida por 2, basicamente. Porque é a metade, ou ponto médio, como fala já o nome, do segmento F1 e F2. As vértices, que são os pontos A1 e A2, e o eixo real ou transverso, que é o segmento A1 a A2 de comprimento 2A, como a gente viu na imagem anterior já. Quero falar um pouquinho sobre as equações reduzidas. Como a gente vai poder ver na outra imagem que eu coloquei? Você colocou no próximo slide? Pode passar para o próximo slide? Pronto. 8.37. Nós podemos ver a hipérbole de centro C00. Então, eu vou falar agora sobre as equações reduzidas. O que são as equações que você vai pegar o ponto de qualquer dos focos e vai simplificar essa equação geral. Volta rapidinho. Então. Pode voltar? Tô? O eixo, são dois tipos de eixo, né, a gente vai utilizar na hipérbole. Então, eu vou primeiro explicar do eixo X e depois do eixo Y. Quando o eixo está sobre o eixo X, a gente vai pegar esse foco da hipérbole. Existe né? Vai fazer o módulo da distância de foco 1 menos a distância do ponto até o foco 2, igual a 2A. Mais 0 menos 0 equivalente a 2 mais 2. Quando a gente vai simplificar, vai ver que
do eixo x é x ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Pode passar para o Prontinho. Está no eixo y, como o eixo está sobre o eixo y, a gente vai ter uma situação análoga ao primeiro caso. Porém, na figura 1.3, as hipérbolas estarão somente no eixo y. Cavidade voltada para cima, o foco 2, para baixo, o foco 1. E aí, a equação é menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Em paralelo às equações reduzidas, a gente também tem as paramétricas. Ao considerar a equação da hipérbole, como a que Rai falou, a gente entende que ela significa que a diferença dos quadrados é igual a 1. Aí a gente pode colocar também a identidade colocando seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. E dividindo isso pelos quadrados dos cossenos do ângulo, a gente, quando o ângulo é diferente de zero, a gente tem essa equação de baixo aqui. Isso a gente consegue evoluir e dizer que o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo é igual à tangente do ângulo e 1 sobre o cosseno do ângulo é igual a secante. Ou seja, a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado do ângulo é igual a 1. Portanto, a gente, colocando essa equação que a gente discorreu agora com a equação reduzida, com a equação reduzida da hipérbole, a gente fica com o sistema e aí constitui a equação paramétrica. E quando o ângulo ocorre entre o intervalo de menos π sobre 2 e π sobre 2, ele será descrito no ramo direito da hipérbole. Quando x maior ou igual que a, ele ocorre no intervalo de π sobre 2 e 3π sobre 2. Isso ele vai ocorrer no ângulo ou no ramo esquerdo da hipérbole, quando o x é menor ou igual a menos a. E aí a gente vem agora para a aplicação no GeoGebra. Então, né? Para aplicação no GeoGebra, eu escolhi essa equação, 28x ao quadrado menos 24x, y menos 4y ao quadrado mais 40x menos 8y menos 4 igual a zero. Aí, escrevendo essa equação lá no GeoGebra, pode passar, Leite. A gente vai escolher a opção foco, como eu chamei a equação de C. Aí, coloquei aqui foco de C, e aí o GeoGebra mesmo já vai lhe dar o foco, como a gente já explicou, né? Que existem dois focos na hipérbole, o foco 1 e o foco 2. Pode passar. E aí você pode escolher também a de vértice, ele vai lhe dar o vértice no GeoGebra. Pode passar. Acho que é só, né? Pode passar? Uhum. Eu vou abrir aqui. Pode passar, tem mais outra aí? Não, né? Não, tem aqui, amigas. Aí fica assim. Centro, que eu chamei de C maiúsculo. E aí você escolhe a opção centro, se eu não me engano, é cônica. Aí coloca o Czinho mudo, ele já vai te dar o valor. Aí tem outra imagem? Acho que não, né? Termina. Não. Você pode parar aí rapidinho que eu vou mostrar aqui. Não. Agora a Bruna vai colocar no GeoGebra para mostrar aqui. Prontinho. Eu tirei. Só um momentinho aqui. Guia do crômetro. Tá compartilhando aí, gente? Tá. Vocês estão vendo aí? Sim. Aqui.
Pronto, aqui foi um ponto, eu escolhi o ponto P, né? Cliquei, deixei aqui prontinho aqui a equação que eu escolhi. Escolhi o ponto P, fiz a equação de foco, peguei o segmento do P até o F1 e do ponto P até o F2. Fiz o cálculo da vértice, na verdade fiz não, né? Coloquei aqui a equação do vértice no GeoGebra e ele me deu o resultado. O centro, que como eu disse que é o ponto médio da reta, as retas perpendiculares, ponto de interseção de C até P, as assíntotas, que nada mais é que essa listrinha aqui, que vai chegando cada vez mais perto que quanto mais você arrasta aqui o ponto P, mas ele vai ficando próximo às assíntotas, mas ele tende a ficar reto, né? Mas eles nunca se encontram, tem um limite, ele vai chegando cada vez mais perto, mas nunca se encontra. E aqui o que eu queria mostrar é que, como a gente explicou, né, que se você fizer a distância do ponto P até o ponto F1 e do ponto P até o F2, diminuir os dois em módulo para não dar número negativo, o valor da hipérbola ele não vai mudar, ele vai permanecer esse 1,41. Vou colocar aqui como animação, para aqui ficar mais claro. Aí o ponto, tá vendo aqui, vai mudando, tanto de um lado para o outro, ele só fica negativo, mas ele não muda. O valor da hipérbola permanece ou o número permanece constante. Ele não muda. E é isso. Deixa eu tirar aqui da animação. Vixe, meu Deus. Do ponto. Onde é que tira o ponto aqui? E aqui a extensidade, que nada mais é a distância de F1 e de F2 dividido pela distância das vestes, que dá o valorzinho aqui. É isso.